Olá a todos, vamos continuar lendo mais uma parte deste livro, Além da Democracia, para nós termos um entendimento melhor do que significa democracia. A palavra, que para nós foi enfincada na nossa mente, como se fosse uma coisa boa, democracia. Quando falo em democracia, eu já pensei em coisa boa, mas não é bem assim. Como se fosse a última opção, para se conviver. Vamos ler, vamos nos atentar para os pecados da democracia. Obviamente, na realidade, isto nunca pôde funcionar. O governo não consegue alcançar tudo isso. Em última instância, os políticos vão fazer as únicas coisas que eles podem fazer, que são desperdiçar dinheiro nos problemas. 2. Criar novas leis e regulamentações. 3. Criar comissões para supervisionar a implementação das suas leis. É só isso. Não há realmente nada mais que eles possam fazer, como políticos. Eles não podem sequer pagar as contas de suas atividades, que são deixadas para os contribuintes, que somos nós, pagadores de impostos, pagarem. No final das contas, as ideias deles em relação à democracia, aos políticos, no final de contas, as leis deles, as ideias deles, quem paga, no final da ponta, somos nós, os pagadores de impostos. Isso sem contar quando a corrupção, as regalias e tudo mais. Não há realmente... Você pode ver as consequências desse sistema ao seu redor. Todos os dias. Todos os dias nós vemos as consequências da linda democracia. Primeiro, a burocracia que ela gera. A democracia tem, em todo o mundo, gerado grandes burocracias que reinam sobre nossas vidas com um poder cada vez mais arbitrário. Pode isso, não pode aquilo, você pode fazer isso, não pode aquilo, é assim. Sempre está com a mão do Estado em cima. Pessoas hoje em dia acham que vivem numa liberdade, mas não existe, isso é ilusão. Democracia é liberdade, não é. Hoje, como você vive numa liberdade, você não pode nem decidir se você quer ou não andar de capacete. Mas isso é passivo. Não, cada um decide o que quer. Todas as nossas ações têm consequências. Uma vez que eles são o governo, eles são capazes de assegurar que eles estão bem protegidos contra as duras realidades econômicas que o resto de nós enfrenta. Seus departamentos nunca podem ir à falência. Eles mesmos dificilmente podem ser demitidos e eles raramente entram em conflito com a lei. Uma vez que eles são a lei, é óbvio. Ao mesmo tempo, eles colocam um enorme fardo sobre o resto de nós, com as suas regras e regulamentos. A abertura de novas empresas é impedida e desencorajada por uma imensidão de leis e de custos burocráticos que lhes são impostas. É o que vemos hoje. Para você abrir uma empresa hoje no país, minha nossa, é um monte de regulamentações. Fora isso, eu não vou contar nem os impostos que tem que pagar. Empresas já existentes também sofrem sobre o peso da burocracia. Nos Estados Unidos, por exemplo, os custos de regulação, de acordo com Small Business Administration, repare que este é um órgão do governo, são de 1,75 trilhões de dólares por ano. De acordo com um artigo na Wikipedia,
São os pobres e os que têm menos educação que mais sofrem com esse sistema. Eles não conseguem encontrar emprego porque os seus custos estão fora do mercado, por causa de leis de salário mínimo e de outras leis que aumentam os custos do trabalho. Também é muito difícil para eles estabelecerem o seu próprio negócio porque eles não sabem como enfrentar a selva burocrática. Parasitismo. Mais uma coisa que a democracia gera. Além dos burocratas e políticos, há um outro grupo de pessoas que se safam muito bem com o sistema democrático. Aqueles que dirigem as empresas e as instituições que devem sua existência à generosidade do governo ou a privilégios especiais. Pense nos gestores de empresas do complexo militar industrial e dos bancos e instituições financeiras que são apoiados pelo Federal Reserve System. Mas também nas pessoas nos setores subsidiados, instituições culturais, a televisão pública, as agências assistenciais, os grupos ambientais e assim por diante. Para não falar de todo o circo de instituições internacionais. Muitas destas pessoas têm empregos lucrativos e têm ligações íntimas com as agências do governo ou com o próprio governo. Esta é uma forma de parasitismo institucionalizado, com a cumplicidade de nosso sistema democrático. Megalomania. A democracia gera isso também, megalomania. Frustrado por sua incapacidade de realmente mudar a sociedade, o governo lança regularmente megaprojetos para ajudar a recuperar um setor industrial decadente ou para servir um outro propósito nobre. Invariavelmente, essas ações só aumentam os problemas e elas sempre custam muito mais do que o planejado. Costumamos ver nas obras superfaturadas, né? Do Brasil afora aí. Obras superfaturadas que muitas vezes começam e não terminam. E quando termina de má qualidade, péssima. Isso é a democracia. Pense nas reformas educacionais, na reforma dos planos de saúde, nos projetos de infraestruturas e elefantes brancos da energia, como o programa de etanol nos Estados Unidos ou nos projetos de energia eólica costeira na Europa. As guerras também podem ser vistas como projetos públicos, realizados pelo governo para desviar a atenção de problemas internos, angariar apoio público, criar empregos para as classes desprivilegiadas e enormes lucros diretos para empresas favorecidas que, por sua vez, patrocinam as campanhas eleitorais dos políticos e lhes oferecem empregos. Quando eles saem da vida pública, por exemplo, abre parênteses, nem é preciso dizer que os políticos nunca lutam nas guerras que começam, isso é fato. Fecha aspas. Mas um problema que a democracia gera: assistencialismo. Os políticos que são nomeados para combater a pobreza entre aspas, para combater a pobreza. Todos querem, sempre querem. E a desigualdade, naturalmente, sentem que é seu dever sagrado continuarem a introduzir novos programas sociais, abre parênteses, e novos impostos para pagá-los, fecha parênteses. Isso serve não só os seus próprios interesses, mas também os burocratas responsáveis pela execução dos programas. O Estado assistencialista ocupa agora uma parte substancial dos gastos do governo, na maioria dos países democráticos. Na Grã-Bretanha,
o governo gasta 1/3 de seu orçamento com o Estado assistencialista. Na Itália e na França, este número só aproxima de 40%. Muitas organizações sociais, abre parênteses, sindicatos, fundos de pensão públicos, agências de emprego do governo, por exemplo, fecha parênteses, tem interesse em preservar e expandir o Estado assistencialista, é óbvio, manter o povo nas rédeas. Típico da forma como o governo democrático funciona é que ele não oferece nenhuma opção e não celebra contratos com os seus cidadãos. Todo mundo é obrigado a pagar um seguro de desemprego elevado e taxas de previdência social. Mas ninguém sabe os benefícios que terão no futuro. O dinheiro que eles tiveram de entregar já foi gasto. O colapso da previdência social, que se aproxima, é o exemplo mais notório desse tipo de libertinagem. E o leitor tenha em mente, o assistencialismo não serve apenas os desprivilegiados. Um monte de assistência vai para os ricos. Por exemplo, para os bancos, que foram resgatados com montantes na ordem de 700 bilhões de dólares, depois de os executivos terem se autopremiado com bônus consideráveis. Comportamento antissocial e crime. A crise da democracia. O Estado assistencialista democrático encoraja a irresponsabilidade e o comportamento antissocial. Em uma sociedade livre, as pessoas que se comportam mal, que não conseguem manter as suas promessas ou agem sem preocupação com os outros, perdem a ajuda de amigos, da vizinhança e da família. Ponto. No entanto, o nosso Estado assistencialista lhe diz: se ninguém mais quer ajudá-lo, nós ajudamos. Assim, as pessoas não recompensadas por comportamentos antissociais, como elas estão acostumadas que o governo lhes ofereça tudo o que elas precisam, elas desenvolvem a mentalidade dos aproveitadores, os que não querem trabalhar para o seu próprio sustento. Para piorar a situação, legislações trabalhistas rígidas, abre parênteses, assim como leis antidiscriminação, fecha parênteses, tornam difícil para os empregadores se livrarem de funcionários incompetentes. Ponto. Da mesma forma, os regulamentos governamentais tornam quase impossível expulsar alunos ou despedir professores que se comportam mal ou têm mau desempenho. É o que vemos hoje na educação do Brasil, por exemplo. Uma educação péssima, de má qualidade. E dinheiro tem, dinheiro é injetado. Mas as coisas são feitas já para dar errado mesmo. Da mesma forma, os regulamentos governamentais tornam quase impossível. Em projetos públicos de habitação, é muito difícil despejar alguém que seja um incômodo para os vizinhos. Os grupos que se comportam mal em centros de acolhimento noturno não podem ter a entrada recusada por causa de leis antidiscriminação. Para piorar ainda mais, o governo, muitas vezes, cria programas de assistência muito caros para os grupos antissociais, como os hooligans. Assim sendo, a delinquência é recompensada e encorajada. Mediocridade e padrões mais baixos.
como a maioria em qualquer sociedade tende a ser constituída pelos mais pobres em vez de pelos membros mais bem-sucedidos e competentes na sociedade. Há em uma democracia, inevitavelmente, pressão sobre os políticos para redistribuírem riqueza, para tirar dos ricos e dar aos pobres. Desta forma, o sucesso nos negócios e a excelência são punidos por impostos agressivos. Assim, da democracia pode ser esperado um emburrecimento da população e uma diminuição de normas gerais de cultura. Onde a maioria reina, a média torna-se a norma. Cultura de descontentamento. Em uma democracia, as divergências privadas estão continuamente se transformando em conflitos sociais. Isso ocorre porque o Estado interfere em todas as relações pessoais e sociais. Tudo o que acontece de errado em algum lugar, desde uma escola pública mal gerenciada a um tumulto local, se transforma em um problema nacional, abre parênteses, ou mesmo internacional, fecha parênteses. O qual os políticos têm de encontrar uma solução. Todo mundo se sente impedido e encorajado a forçar sua visão do mundo sobre os outros. Grupos que se sentem injustiçados organizam bloqueios, protestos ou fazem greve. Isso cria sentimento geral de frustração e descontentamento. Visão de curto prazo. Em uma democracia, o incentivo principal dos políticos é o desejo de serem reeleitos, é óbvio. Portanto, seu horizonte não costuma ir além das próximas eleições. É o que vemos hoje. Além disso, os políticos eleitos democraticamente trabalham com recursos que não são deles e que estão apenas temporariamente à sua disposição. Eles gastam dinheiro dos outros. Isso significa que eles não têm que ter cuidado com o que fazem e nem pensar no futuro. Por estas razões, políticas de curto prazo prevalecem em uma democracia. Um ex-ministro holandês dos assuntos sociais disse uma vez: os líderes políticos devem governar como se não houvesse amanhã, como se não houvesse mais eleições. Desta forma, eles seriam capazes de tomar a visão de longo prazo das coisas. Mas isso é precisamente o que eles não podem fazer, é claro. Como o autor americano Fareed Zakaria disse em uma entrevista: eu acho que estamos diante de uma crise real no mundo ocidental. O que você vê é a incapacidade fundamental em toda a sociedade ocidental em fazer uma coisa, que é a de impor qualquer tipo de sofrimento em curto prazo para ganhos em longo prazo. Sempre que um governo tenta propor algum tipo de sofrimento, há uma revolta, e a revolta é quase sempre bem sucedida. Como as pessoas são encorajadas a se comportar como aproveitadores em uma democracia, e os políticos se comportam mais como inquilinos do que os proprietários de imóveis, pois eles estão apenas temporariamente no cargo, este resultado não deve surpreender ninguém. Alguém que aluga ou arrenda algo tem muito menos incentivo do que um proprietário de ter cuidado com esta coisa e pensar a longo prazo. Realmente é isso, né? Os políticos, é isso que nós temos hoje em dia.
os politiqueiros. Enfim, por hoje é só. Vamos continuar no próximo vídeo. Este livro, Além da Democracia. Leitura de qualidade para aprender, né? Para aprender é bom a gente buscar informações, né? Fugir desse mundo real de hoje em dia que não tem nada que preste. Mas as informações estão por aí, é só caçar. Ficar saber, ter mais conhecimento, né? Para não sofrer tanto hoje em dia. Enfim, até a próxima. Deus abençoe a todos.